Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja com todos vocês. Privilégio estar com vocês essa noite, hoje com a Ana ao meu lado, nesta primeira parte do nosso culto, e nós vamos ler então agora o Salmo de número 93. Se você tem a sua Bíblia, por favor, me acompanhe na leitura. Versículo 1 do Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar nesse momento. A Ana vai orar para nós. Oremos então. Querido Deus, obrigada por essa noite. Que o papai consiga fazer esse culto direito, porque o senhor sabe que ele lutou bastante para que isso aconteça. E que os cultos voltem logo, para que todo mundo possa voltar, que o coronavírus possa ir embora, porque graças ao Senhor, por um tempo ele ficou bem fraquinho. Mas mesmo que aumente, a gente sabe que está confiando, está botando as coisas em suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos então para o nosso versículo de hoje. Vou colocar aí o nosso versículo do ano. Vai aparecer aí na sua tela. Vamos falar juntos então. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Vamos começar cantando então do cantor cristão, número 366, Firmeza. Vamos então cantar 366, Firmeza.
Muito bem, irmãos, vamos continuar, cantando agora do cantor cristão ainda, na verdade, do cantor cristão, 379 Laços Benditos. Depois nós vamos para os nossos avisos, 379 Laços Benditos. Muito bem, meus irmãos, vamos fazer aqui mesmo desta forma os nossos avisos, porque como estamos eu e a Ana, a janela pequena não vai nos caber ali. Então vamos falar brevemente os nossos avisos. Aqueles que já são frequentes em nossas transmissões sabem. Por enquanto, irmãos, os cultos presenciais são apenas nos domingos, 9 e 18 horas, 9 da manhã e 18 horas no começo da noite. Mas as transmissões elas permanecem regulares às 9, às 18 e também nas quartas-feiras às 20 horas. Irmãos, é o nosso desejo no dia 1º de setembro, quarta-feira, nós retornarmos com o nosso culto presencial nas quartas-feiras. Então, se você pode chegar com sua família ou visitantes, estejam conosco, é o momento de estarmos em comunhão. Tenho notado que praticamente tudo já voltou aqui, inclusive até o trânsito na nossa região aqui. Então, irmãos, não há motivo de nós protelarmos mais a questão do culto. Retornaremos aqueles que podem nas quartas-feiras, no dia 1º de setembro, ok? Também, meus irmãos, nesse próximo domingo nós teremos a nossa ceia. No domingo pela manhã teremos a ceia do Senhor. Então, todos que puderem façam planos para estar conosco. O pastor Martins me avisou que ele estará conosco no primeiro domingo de setembro, que se eu não estou enganado, deixa eu só ver aqui, vai ser no dia 5 de setembro, o pastor Martins vai estar conosco, vai pregar para nós, se assim o Senhor permitir. Eu já tinha explicado para vocês os problemas que ele teve na vinda para cá agora no começo de agosto, mas oramos para que dessa vez dê tudo certo. Então, pastor Martins vai estar conosco, se assim o Senhor permitir, no dia 5 de setembro, ok? Muito bem, meus irmãos, nosso último hino, antes de nós termos o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus, e aí a Ana vai nos deixar, é o número 329 do HCC, Sou Feliz com Jesus, ok?
Então, obrigado, Ana, por estar com a gente hoje, pelo menos essa primeira parte. E aí, irmãos, nós voltaremos para o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus. Eu peço a todos vocês que coloquem os seus pedidos de oração nos nossos comentários, independente se são pedidos pessoais, se são pedidos de outras pessoas, só compartilhem conosco. Às vezes você não quer expor uma situação particular, não precisa, só peça que oremos por você ou por sua família, ou enfim. Só coloque lá para que possamos orar por todos vocês, tá certo? Depois desse hino, meditação na Palavra de Deus e depois o nosso tempo de oração. Então, vou pedir para a Ana orar de novo, antes ela se retirar, para nós cantarmos o hino e aí nós fazermos o nosso tempo de meditação. Então, vem cá, chega mais perto aqui e vamos orar. Oremos. Querido Deus, obrigada por essa noite, obrigada por esse culto, que o papai consiga pregar, que o Senhor consiga internet para todas as pessoas que estão assistindo esse culto maravilhoso e que abençoe essa noite tão gostosa. Em Jesus, amém. Amém. Beijo. Muito bem, meus irmãos. Vamos então para o nosso último hino. 329, Sou Feliz com Jesus.
Esqueço às vezes o microfone desligado. Muito bem, meus irmãos. Sempre bom nós entoarmos hinos de louvor ao Senhor. Muito obrigado por todos vocês que estão nos assistindo, estão cultuando o Senhor conosco. Como eu disse para vocês, então, dia 1º de setembro, daqui a 3 semanas, praticamente, 3 quartas-feiras, retornaremos com o nosso culto presencial nas quartas-feiras. Então, queremos, irmãos, receber a todos aqueles que puderem e quiserem estar na igreja, se caso você não possa, se o trabalho ou qualquer outra situação não lhe permite estar conosco, você pode assistir pela internet, mas faça planos, esforce, faça o seu melhor para que possa estar conosco também nas quartas-feiras, ok? Meus queridos, eu gostaria de pedir a vocês que abram as suas Bíblias para o livro O Evangelho de João, capítulo de número 13. Vamos então falar sobre a sublimidade do amor fraternal. É um assunto que nós não falaremos apenas hoje, nós nos estenderemos pelo menos até semana que vem. E é uma introdução ao assunto que nós iniciaremos já nesse domingo na nossa escola dominical. Você que é da nossa igreja sabe, nós estamos fazendo um pequeno parênteses em nossa aula de teologia, estamos falando sobre o conhecimento de Deus, conhecendo a Deus, é uma aula de teologia, e nós vamos fazer um pequeno parênteses para falar sobre membresia da igreja. É muito importante não só que nós como igreja possamos entender a vontade de Deus para nós como membros dessa igreja, mas principalmente a vontade de Deus para nós como o corpo de Cristo. Então, nesse domingo, nós daremos início a esta pequena série na escola dominical, falando sobre membresia da igreja. Então, esteja conosco nesse domingo também para estudarmos juntos a palavra de Deus. E hoje, então, nós estamos introduzindo este que é um assunto muito importante, não só pelas questões da membresia, ou do corpo de Cristo, mas principalmente, meus irmãos, porque é um assunto que, lamentavelmente, não é muito compreendido por muitos cristãos. Nós veremos, meus queridos, não só nos versículos 34 e 35, que são os versículos base para o nosso estudo, mas eu gostaria de ler do capítulo 13, versículos 1 até o versículo 35, para que vocês possam entender o contexto das palavras de Jesus. Então eu colocarei mais para frente alguns versículos na sua tela, mas agora eu peço que você pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 13, anote, acompanhe, não fique, meus queridos, sem prestar atenção na palavra de Deus. Vamos ler juntos então? Evangelho de João, capítulo de número 13, versículos de 1 até o versículo de número 35. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus:
Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Versículo 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, ou aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu prato levantou contra mim seu calcanhar. Versículo 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas palavras, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Deus abençoe sua palavra. Quero convidar a todos vocês a orarem comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, diante do Senhor, em nome de Jesus, o meu clamor é por mim, por aqueles que me assistem, para que nós possamos, ó Deus, fazer Cristo conhecido neste mundo. Pelo modo, Senhor Deus, que hoje em dia é tão escasso o amor fraternal. Sabemos que é a vontade do Senhor, que é o mandamento do Senhor, que o Senhor nos deu exemplo e nós devemos amar uns aos outros.
Ó Deus, tira dos nossos olhos a justiça própria, as desculpas que muitas vezes nós colocamos para tentar desculpar as nossas más atitudes para com os irmãos em Cristo. Mas que o Senhor abra os nossos corações a fim de que nós possamos aplicar as verdades que o Espírito Santo colocar em nossos corações. Se há, ó Deus, alguém que não tenha Cristo como seu Salvador, o nosso desejo é que o Espírito Santo também trabalhe no coração dessa pessoa. Tu sabes, ó Deus, que um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Nós que somos salvos segundo a sua palavra encontraremos ao Senhor nos ares. Porém, aqueles que não têm Cristo como Salvador, a tua palavra diz, ó Deus, que eles já estão condenados se morrerem sem Cristo. Então, ó Deus, enquanto há vida, há esperança, fala a cada vida, a cada coração. Pedimos que o Espírito do Senhor venha de encontro a cada necessidade que temos. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu fiz questão de ler com todos vocês o capítulo 13 do Evangelho de João, para dar o contexto aos versículos 34 e 35, que são aqueles que nós trabalharemos nesses duas quartas-feiras, ou 3. Eu digo para todos vocês, meus queridos, que, como na minha oração, o amor fraternal, lamentavelmente, tem sido muitas vezes artigo em extinção, porque muitos crentes estão prontos a amar apenas quando são amados, ou apenas quando recebem reciprocidade ou de forma recíproca o amor da outra pessoa ou do seu irmão em Cristo. Só que a palavra de Deus é clara em dizer que nós devemos amar uns aos outros. E não só devemos amar uns aos outros, como também devemos amar aqueles que nos odeiam. Nós não podemos ser participantes das obras das trevas de pessoas que vivem sem amor. Mas a característica marcante de todo salvo em Jesus Cristo é amar uns aos outros. Nós vamos discorrer sobre essas questões um pouco hoje, como eu disse para vocês. Eu particularmente gosto de, aos poucos, trabalhar sobre certas questões para que não possamos fazer tudo correndo, mas para que possamos então conversar e explicar principalmente o que Deus quer ensinar para cada um de nós. Então, desde os primeiros versículos do capítulo 13, nós vemos o Senhor demonstrando aos seus discípulos a importância do amor fraternal. Vimos que o Senhor, então, o próprio Mestre, Deus Criador, o Deus Filho, ele lavou os pés dos seus discípulos. E assim como nós vemos no versículo 14 e 15, se você tem a sua Bíblia, você pode ver comigo, no versículo 14 ele fala: ora, se eu sendo o Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, desde o início do capítulo 13, quando eles estão em um local prontos para cear, antes então da glorificação de Cristo, ou seja, de que ele pudesse ser crucificado, sabemos então que Satanás entrou no coração de Judas e Judas Iscariotes então entregou a Jesus, e tudo isso dentro do plano de Deus. Mas, meus irmãos, desde do início, o Senhor Jesus Cristo já estava mostrando para eles a importância de eles demonstrarem o amor uns pelos outros. Vemos também, meus irmãos, que o Senhor está falando sobre a sublimidade do amor, que é o título da nossa meditação nessas 2 ou 3 semanas. E aí você pode perguntar para mim o que vem a ser a palavra sublimidade. Bom, sublimidade, segundo o dicionário Oxford, significa o seguinte: qualidade do que se aproxima do divino, do celestial, qualidade do que é perfeito, excelente, grandiosidade, excelência e perfeição.
Então, quando nós falamos sobre a sublimidade do amor fraternal, nós estamos falando do exemplo que Jesus Cristo deu para os seus discípulos, o qual é a vontade dele que nós também possamos ter e agir uns com os outros. Então, meus amados irmãos, nós vamos falar, como o próprio Senhor disse, que a maneira dele ficar conhecido é quando nós nos amarmos de maneira mútua, ou seja, quando nós nos amarmos uns aos outros. O amor fraternal, todos já sabem que é o amor entre irmãos em Cristo, o amor uns pelos outros, ok? E João Calvino, ele vai dizer o seguinte: o amor fraternal busca sua causa em Deus, pois nele tem a sua raiz e é para ele que se dirige. Então, meus amados irmãos, por que o amor fraternal é tão importante? Porque não é algo que nasce em nossos corações, não é algo que brota em nossos corações. É algo que vem de Deus. É algo que nós entendemos que o Senhor trabalha em nossos corações, porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando Ele passa a ser o nosso Senhor e Salvador, quando nós recebemos Jesus Cristo como o nosso Salvador, nós então, dentro desta bagagem espiritual, recebemos o poder de amar uns aos outros. É por isso, meus irmãos, que eu digo para vocês que, infelizmente, tem sido um artigo em extinção na vida de muitas pessoas, justamente porque acham que nós só devemos amar aqueles que nos fazem bem, inclusive dentro da igreja. Eu estava dizendo para eu confesso para vocês que eu não me lembro para quem, mas eu nunca vou me esquecer que lá no ano de 1999, longínquos 22 anos atrás, quando eu estava para entrar no seminário, eu estava muito contente, estava muito feliz. Eu achava que estaria num lugar que era o pedaço do céu na terra. E realmente eu brincava com algumas pessoas dizendo que assim, eu acho que de tanta santidade que existe no lugar, é como se você não pisasse no chão, é como se você flutuasse, né? Claro que isso não acontece, mas era porque eu pensava que as pessoas que lá estavam, elas teriam então o mesmo desejo de poder agradar a Deus. Então nós estaríamos num lugar onde dificilmente nós veríamos o pecado. Meus irmãos, os 5 anos que eu estudei no seminário, eu posso dizer para todos vocês que tudo isso que eu pensava foi por água abaixo. Eu não estou desmerecendo o seminário, porque talvez o pior dos pecadores era eu mesmo. Eu era o meu maior inimigo. Da mesma forma que para aqueles que lá estudavam na minha época, todos eram os seus próprios inimigos. Por quê? Porque nós não lutamos contra a carne e sangue, nós lutamos contra os principados e potestades. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós, independente do lugar que nós estamos, seja na igreja, seja no seminário ou em qualquer lugar, se nós não cuidarmos da nossa vida de devoção, da nossa vida devocional, nós estamos abrindo nosso coração para Satanás. E aí, meus queridos, não interessa se você mora na igreja, não interessa se você mora no seminário, um coração tomado pelas coisas deste mundo e por Satanás é um coração carnal. E muitas vezes, meus irmãos, eu pude demonstrar falta de amor pelos meus irmãos em Cristo, da mesma forma que muitas vezes eu vi a falta de amor na vida daqueles que lá estavam. Mas em contrapartida, meus irmãos, nós estávamos num lugar onde, claro, o Senhor permitiu que nós aprendêssemos muitas coisas. Eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, eu não tenho nenhum tipo de inimigo, pelo contrário, todos aqueles que lá estavam eu os amo de coração, sei que existe reciprocidade. É claro que nós entendemos que o período que lá nós estávamos era um período de aprendizado, mas eu estou dizendo tudo isso para vocês por quê? Porque às vezes nós achamos que simplesmente pelo fato de nós estarmos dentro da igreja, todas as pessoas elas serão santas, todas as pessoas elas transpirarão amor, todos serão amáveis, todos serão pessoas boas, quando na verdade nós sabemos que não é assim.
Infelizmente, meus queridos, nem todos aqueles que estão dentro da igreja buscam fazer a vontade de Deus, e isso o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha dito, que dentro do trigo existe o joio. E, lamentavelmente, existem pessoas que estão dentro da igreja que não sabemos o que está fazendo aqui, porque não demonstram frutos de salvação e nem mesmo têm ajudado o povo de Deus a crescer espiritualmente. Todas as coisas, meus irmãos, que nós vimos no capítulo 13, o Senhor vai prepará-los para as coisas que viriam a seguir. Se você continuar a leitura no capítulo 13, Pedro é dito por Jesus a Pedro que ele o trairia. Então, Jesus estava preparando a eles pelas coisas que haveriam ou que iria acontecer. Porque se o próprio Senhor, enquanto esteve nesse mundo, foi perseguido e Jesus Cristo era conhecido pelo seu amor, os seus discípulos também seriam perseguidos. E a maneira que eles conheceriam os verdadeiros cristãos seria o amor fraterno. Então, o amor fraternal é a marca de todo cristão, sem sombra de dúvida. Todo salvo em Jesus Cristo vai amar o seu irmão em Cristo e também será amado justamente porque nós temos um só Senhor em comum. Então, Jesus estava demonstrando a eles o seguinte: Judas Iscariotes, ele era um falso irmão. Ele estava ali no meio daqueles verdadeiros cristãos, daqueles verdadeiros discípulos, ele estava ali, vamos dizer, como um peixe fora do aquário. Mas a grande questão é que ele foi usado por Satanás. Aqueles outros que lá estavam, eles posteriormente foram usados por Deus. E o testemunho de todos eles, meus irmãos, todos os apóstolos foram conhecidos pelo seu amor por Cristo e pelo seu amor pelos irmãos. Então é sobre isso que nós queremos falar, meus irmãos, sobre a importância de nós demonstrarmos ao mundo esta marca do cristão que muitas vezes está sendo deixado de lado. Amar o irmão em Cristo não quer dizer que você vai chegar e abraçar ou você vai demonstrar de maneira física. Não. São as nossas atitudes que demonstrarão realmente se nós amamos os nossos irmãos. Pastor Daniel Lima falou para nós nesse domingo, meus queridos, que no momento ou nos momentos de maior aflição que ele teve junto com a sua esposa nos meses passados, o que ele mais precisava era de oração. Então, meus irmãos, se nós realmente amamos o nosso pastor e também amamos a irmã Luciana, nós estávamos diariamente diante do Senhor, colocando-os em oração. Essa é a maior prova de amor que nós damos uns pelos outros. Quando nós nos preocupamos, quando nós estamos nos colocando mutuamente diante do trono do Senhor. Então, o amor, ele não é algo vazio. É algo que vai acarretar em uma situação positiva em nosso coração e principalmente no coração daquele que é o nosso irmão em Cristo. Então, queridos, eu quero declarar para todos vocês aquilo que já disse. O amor fraternal é a prova de que nós pertencemos a Cristo. Não é frequentar a igreja batista, não é você fazer boas obras, não é você andar com uma Bíblia debaixo do braço. O amor fraternal é a prova cabal que nós pertencemos a Jesus Cristo. E isso quem está falando não sou eu. Daqui a pouco nós vamos ver os versículos que nos mostrarão essas verdades. Então, da mesma forma, meus irmãos, que Jesus, depois do lava-pés, depois da situação com Judas Iscariotes, ele deixou claro para os seus discípulos que eles seriam conhecidos pelo amor uns pelos outros. Por quê? Porque também a sociedade que eles viviam era extremamente egoísta. Da mesma forma que a sociedade que nós vivemos é egoísta.
Vocês sabem, meus irmãos, que hoje em dia as pessoas pensam em si próprias. O cristão, ele vai pensar no seu próximo, porque este é o mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os dois mandamentos centrais é que nós devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Então, queridos, Jesus estava preparando eles para as coisas que haveriam de vir. E nós sabemos que eles sofreram bastante. E quando nós olhamos lá em Atos capítulo 2, nós vemos a marca do amor fraternal naqueles irmãos. Mesmo na igreja começando ali, eles já estavam juntos, já estavam demonstrando que eram diferentes e estavam de alguma forma chamando a atenção daquele povo. Então, meus amados irmãos, nós veremos nessas 2 ou 3 semanas, ou 4, enfim, 3 argumentos que Jesus disse aos seus discípulos do porquê nós devemos nos amar mutuamente. Nós veremos hoje o primeiro, e aí nós deixamos os demais para as próximas semanas ou para a próxima semana. Então, o primeiro motivo do porquê nós devemos amar uns aos outros é porque Cristo nos ordenou. Veja comigo o versículo de número 34. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: novo mandamento eu dou. Jesus está dizendo, novo mandamento eu dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Preste atenção. Jesus não está nos dando uma recomendação. Aqui não é para nós amarmos se nós quisermos. Aqui nós temos uma ordem. E aí, eu e você devemos refletir na coletividade da nossa igreja. Jesus não está dizendo que nós devemos amar a uns. Nós não devemos amar aqueles que nos fazem o bem. Nós devemos amar uns aos outros. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele nos deu um mandamento. Aqui não é se nós quisermos. Nós devemos fazer. Porque ele nos mandou. O que nós devemos entender, meus irmãos, é que amar o próximo e crer em Cristo são sinônimos. Eu não posso dizer que creio em Cristo se eu não amar o meu próximo e não posso amar o meu próximo verdadeiramente, se eu não crer em Cristo. Vamos à palavra de Deus? Vou colocar aí os versículos para que vocês possam me acompanhar. Veja comigo primeiramente 1 João capítulo 3, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, notem, queridos, são sinônimos. Crer e amar um ao outro. 1 Pedro 1,22 vai dizer o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então o apóstolo Pedro, ele não só se contenta em lembrar aos seus destinatários ou destinatários da sua carta do amor entre eles, mas deveriam se amar arduamente, ou na verdade ardentemente. Arduamente não, por favor, ardentemente. Então, queridos irmãos, nós vemos, e o próprio apóstolo Pedro fala de uma fé não fingida. Meus irmãos, nós sabemos que este mundo, o amor, ele não é muitas vezes algo verdadeiro.
Algumas vezes, e infelizmente, nós não sabemos se às vezes as pessoas se chegam a nós por bondade ou se realmente elas estão atrás de alguma coisa ou se estão vindo a nós de uma maneira errada. Nós não sabemos isso. Se é para aproveitar ou se realmente é para pedir ajuda. Então, esse mundo que nós vivemos é muito carente de amor, queridos. É só você olhar nas manchetes dos jornais ou na internet como nós vemos que o amor ao próximo é algo que não existe no coração daqueles que não têm Cristo. O grande problema, meus irmãos, é quando isso acontece no coração daqueles que dizem que amam ao Senhor Jesus Cristo. O grande problema é quando nós vemos igrejas, quando nós vemos famílias, quando nós vemos irmãos em Cristo tendo falta de amor uns pelos outros, quando na verdade o Senhor mesmo nos disse que nós devemos nos amar mutuamente e que este amor é a prova de que nós cremos em Jesus Cristo. Então, quando o Senhor nos fala novo mandamento vos dou, não é que as pessoas não deveriam se amar no Antigo Testamento. Veja comigo aqui, Levítico capítulo 19, versículo 18, que era um mandamento antigo, foi dado na própria lei. Levítico 19, 18 vai dizer o seguinte: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Porém, meus irmãos, por que Jesus estava dizendo, então, novo mandamento vos dou? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Será que as palavras do Antigo Testamento elas não são válidas? Não, irmãos. Nós precisamos entender o porquê Jesus estava dizendo que era um novo mandamento. E aí, eu vou pedir que vocês me acompanhem aqui, primeiramente, no versículo 1 do capítulo 13, novamente. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ou até ao fim. E juntamente com esse versículo, nós temos João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, meus queridos, a novidade em relação ao amor fraternal é que agora Jesus está dizendo que nós deveríamos nos amar assim como Ele nos amou. Antes era dito que deveríamos amar o próximo. Agora Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Também, meus irmãos, nós precisamos entender que o amor de Jesus não foi um amor fingido. Jesus não amou os seus discípulos apenas nos momentos de facilidade. Nós vemos, quando você lê os evangelhos, você vê como os discípulos eram cabeças duras, né? Como eram pessoas que muitas vezes, assim, se tivesse nos nossos dias hoje, talvez a gente ia perder um pouco a paciência, mas Jesus sempre demonstrou amor por aquelas pessoas. E não só por eles, meus irmãos. Jesus era conhecido não pelas coisas, ou não só pelas coisas que ele fazia, mas principalmente pelo seu amor. E aí, meus irmãos, Kestemacher, ele vai dizer o seguinte: o amor de Jesus, constante e autossacrificial, deve ser o padrão para a nossa atitude de reciprocidade. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos estar dispostos a dar as nossas vidas pelos nossos irmãos em Cristo. Em nossa igreja, nós temos pessoas que têm mais condições financeiras do que outros. Mas se eu sei que o meu irmão em Cristo, ele está carente de algo, o que eu devo fazer? Meu irmão, nós devemos ajudar. Nós devemos fazer para com as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco se nós estivéssemos passando por alguma dificuldade.
Nós tivemos recentemente a situação que o Senhor Jesus Cristo chamou a nossa querida irmã Luciana. Então, o que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Nós devemos chorar com os que choram. Todos nós nos compadecemos, nos enlutamos com os nossos queridos irmãos. Não só com o pastor Daniel, mas também com o irmão Avelino, a irmã Silvia, também a irmã Elaine, o Lucas, a Raquel, todos aqueles que sofreram por serem pessoas mais próximas, mas todos nós sofremos. Todos nós temos levado em nosso coração a dor da saudade, mas é claro que não é a mesma coisa. Mas, meus irmãos, nós devemos nos compadecer. Nós devemos entender que amar o nosso irmão é levar a sua carga. Tantos irmãos que você, que é da nossa igreja, sabe que lutam diariamente com a sua saúde, lutam com situações do cotidiano, seja do trabalho, seja com pessoas que são ímpias, seja até mesmo com parentes de primeiro grau que não são crentes. O que nós estamos fazendo, irmãos? Muitos de nós enchemos a boca para dizer que nós amamos a Deus, mas não temos tirado 5 minutos para orar pelos nossos irmãos. Muitos de nós nem sequer nos preocupamos em perguntar se o irmão está bem ou não. Quanto mais orar pelas pessoas. Então, meus irmãos, isso diz muito o porquê existe uma frieza tão grande no coração dos cristãos na atualidade. Porque nós não estamos preocupados com o bem-estar do nosso irmão. E não adianta você olhar para mim e eu dizer para você assim, olha, eu me preocupo com você, mas de que forma, irmãos, que nós nos preocupamos uns com os outros? É o Senhor que é testemunha para saber se realmente nós temos clamado diante do trono da graça pelos nossos irmãos, pelas suas dificuldades, pelas suas lutas. Se você parar para notar, existem pessoas que cada quarta-feira está pedindo oração pela salvação de seus parentes, está pedindo pela salvação ou até mesmo por sabedoria sobre situações. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos preocupados em orar. E isso fala muito da falta de amor que há em nossos corações. Também, meus irmãos, o Craig Keener, que é um comentarista, ele diz o seguinte: da mesma maneira como Jesus colocou o nosso bem-estar acima de seu próprio, até mesmo entregando-se para nos salvar, também nós devemos igualmente nos sacrificar pelos irmãos e irmãs que devemos amar. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você que me assiste, você não precisa me mandar mensagem, você não precisa nem responder se porventura tem alguém aí do seu lado. Você estaria pronto para dar a sua vida para aquele irmão em Cristo que talvez você acha chato? Para aquela irmã em Cristo que talvez você acha que fala demais? Ou para aquela pessoa que não te tratou bem? Ou para aquela pessoa que talvez está te fazendo mal? Você estaria pronto para dar a sua vida por essa pessoa? Meu irmão, vamos ser honestos uns com os outros? Será que realmente nós estaríamos prontos? Talvez nós não estaríamos prontos nem a dar a vida por aqueles que nos fazem o bem. Meu irmão, minha irmã, se hoje você está sofrendo uma afronta, se você está sofrendo até mesmo com alguém da sua casa, talvez, sabe qual a melhor forma de você poder amar a Deus? É orando por essa pessoa. É orando por aquele que te faz mal ou por aquele que é indiferente com você. Porque é isso que nós devemos fazer. A partir do momento que nós tiramos do nosso dia, dos nossos afazeres, que são importantes, é claro, que nós tiramos um tempo e nós investimos em orar, nós estamos dizendo para Deus que nós amamos os nossos irmãos em Cristo.
Às vezes, meus irmãos, nós colocamos tantas desculpas à frente daquilo que nós devemos fazer. Mas o melhor de tudo isso é que Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes nós estamos pecando duas vezes. Pecando em deixar de amar o nosso irmão e pecando em ser hipócrita, dizendo para Deus que nós não conseguimos fazer tal coisa, quando na verdade nem nós nem tentamos. E é muito triste isso, meus irmãos. Veja comigo 1 João capítulo 3, versículo 14, e é o nosso último versículo dessa noite. Olha só. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha, pastor, eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu vou na igreja. Um dia eu disse para Jesus ser o meu Salvador, porque eu creio em Jesus Cristo. Essas são respostas padrão de muitas pessoas. Mas sabe, irmãos, Judas Iscariotes andou com Jesus. Judas Iscariotes ouviu da palavra de Jesus. Ele foi chamado por muito tempo como discípulo de Jesus, mas ele não era salvo. O que eu quero dizer para todos vocês é que, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, existem pessoas que não conseguem amar porque nunca conheceram verdadeiramente o amor de Deus. Nunca conheceram verdadeiramente quem é Jesus Cristo. Existem pessoas que dizem com as suas bocas que amam a Deus, que vão para o céu porque creram em Cristo, mas as suas obras negam as suas palavras. João deixou muito claro e disse que sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós vamos ver mais para frente muitos outros versículos, os quais alguns vão deixar claro que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Meus irmãos, o amor fraternal é uma ordem de Jesus. Nós não devemos fazer se nós queremos. Não devemos fazer só para aqueles que nos tratam bem. Ou somente quando nós achamos que devemos fazer, não. Nós devemos amar sem restrições, sem qualquer tipo de reserva. Então, meus irmãos, o primeiro motivo que nós vimos hoje, ou o primeiro argumento que nós vimos hoje do porquê nós devemos nos amar uns aos outros, é porque Cristo ordenou. Já vou adiantar para vocês. O segundo argumento é porque Ele é o nosso exemplo. E o terceiro argumento, porque é a prova da nossa fé. Meus amados, que a nossa prática fale muito mais alto do que as nossas palavras, que nós estejamos prontos a amar os nossos irmãos. Vocês que estiveram conosco no domingo sabem, irmãos, eu tenho dito, eu falei sobre a importância de estar nos cultos. Infelizmente, os domingos à noite na nossa igreja não têm sido muito frequentados. Isso é de se lamentar. Nós tivemos um visitante nesse domingo à noite. E seria uma bênção se tivéssemos mais irmãos para poder demonstrar amor pelo rapaz que aqui esteve. Então, às vezes, queridos, nós também demonstramos na nossa falta de atitude que nós não amamos os nossos irmãos da maneira que deveríamos amar. Temos colocado outras coisas, outras prioridades à frente da vontade de Deus. É um privilégio, irmãos. É um privilégio estar na igreja, como eu disse para vocês. Alguns só têm a oportunidade
de ver os irmãos em Cristo uma ou duas vezes na semana. Incrédulos vê todo dia e muitas vezes não quer ter esse privilégio de estar em comunhão com os irmãos em Cristo. Então saia da zona de conforto. Faça o possível, irmãos. Faça chuva, faça sol, nem que tenha que vir de balão para a igreja, mas esteja em comunhão com os irmãos em Cristo. Então, o Senhor nos diz um novo mandamento. Por quê? Porque nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E esse amor, meus irmãos, é um amor sacrificial. Ele não é algo que é da boca para fora. E isso vai influenciar toda a nossa vida, todas as áreas das nossas vidas. Então, ore por você mesmo, ore por mim, ore pelos irmãos em Cristo. Invista tempo essa semana. Eu quero dar uma tarefa de casa para todos vocês. Se vocês fizerem, tenho certeza que serão abençoados. Se não fizerem, só vai demonstrar que realmente não dá muita importância às coisas que realmente são importantes, né? Pega um papel, uma caneta, coloque todos os nomes dos irmãos em Cristo da igreja que você lembra, se dessa igreja ou da igreja onde você pertence, até mesmo das crianças. Coloque os nomes de todos eles. E aí, quando você fazer isso, ore. Talvez você não precisa falar sobre muitos problemas, mas, Senhor, eu oro pela vida do pastor Wesley, oro pela vida da irmã Tati, oro pela vida da Ana, oro pela vida da Esther, pela vida do pastor Daniel, da irmã Silvia, Avelino e por aí vai. Clame por nós. Clamaremos por você. Tenho certeza, meus irmãos, que se nós fazermos isso uma semana, teremos desejo de fazer mais. Vocês vão ver como é gostoso nós orarmos uns pelos outros. Como nós chegamos na igreja. Uma das coisas, eu já adianto para vocês, uma das coisas que eu sinto mais falta na igreja é do período de bênçãos. Eu sinto muita falta disso. Porque era muito gostoso ouvir aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Mas logo, logo a gente volta. Logo, logo a gente volta para poder, então, fazer o nosso tempo de bênçãos. E aí você vai ver como é gostoso, irmãos, ver as respostas às nossas orações. Então, você vai fazer o quê? Pega uma folha de caderno, folha em branco, que seja. Começa a colocar o nome de todas as pessoas. Se você quer fazer do mais experiente para o mais novo, a primeira é Dona Irene. Se quer fazer do mais novo para o mais experiente, o primeiro, se eu não estou enganado, é o Roque, filho do Ayrton e da Ângela. Então, você pode fazer da forma que você quiser, não tem problema nenhum. O importante é que você faça. Vou te dar uma sugestão. Vai lá no grupo da igreja, clica lá no WhatsApp lá, que vai ter o nome de muita gente. Você pode fazer isso, já vai te dar uma boa ajuda, tá bom? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, é tão bom, Senhor Deus. Nós sentimos o amor do Senhor por nós. Mesmo não merecendo, o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para nos salvar. E nos deu o exemplo e a ordem, o mandamento de que nós devemos nos amar uns aos outros. Ajuda, Senhor Deus, que essa igreja seja conhecida porque nós nos amamos e fazemos Cristo conhecido por este amor. Que não seja algo hipócrita, que não nos esforcemos para amar apenas aqueles que nos fazem o bem, mas talvez aqueles que nós não conversamos, talvez aqueles que nós não temos tanta afinidade na igreja, mas que nós nos esforçamos para amar, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Coloca o desafio no coração desses irmãos, ó Pai, para que possam fazer as suas listas de oração. Para que possam, ó Deus, para que todos nós possamos continuar orando uns pelos outros. É o nosso desejo de oração, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que há anos atrás, irmãos, eu dei uma lista de oração para vocês. Eu sei que há muito tempo atrás eu dei uma lista de oração para vocês. Eu acho que alguns devem ter. Se não tem, não tem problema. Dessa vez eu não vou ceder a minha, não. Vou fazer vocês aí pensarem, botarem a cabeça para pensar, tá bom?
Vamos para os nossos pedidos de oração, então, meus irmãos. Eu vou abrir aqui o WhatsApp e já vou ler ah, os pedidos que foram feitos aí por vocês, e aí depois nós vamos orar, ok? Bem, começando aqui pela Tamires. Ela pede então pelo seu fortalecimento espiritual, sabedoria, saúde dos seus familiares, tratamento e diagnóstico correto do seu pai Paulo da Veiga, tratamento e melhora do seu tio João Maria Veiga, que está com demência avançada, está internado com diversas sondas. Ela pede também pela sua avó, que está tratando de depressão profunda e bipolaridade, Dona Laureci. Ela pede também pela Dona Angelita, sua mãe, que tem muitos problemas de saúde, fortalecimento espiritual para ela se manter forte e conseguir continuar ajudando a família conforme pode. Também pelas questões burocráticas que ela precisa de resposta. Ela também agradece a Deus porque ele ouviu e respondeu as orações que ela fez na semana passada. A Dona Beth pede oração pelo fortalecimento espiritual para Gisele, sua irmã, e para o Anderson, seu cunhado, que está com uma doença degenerativa e precisou de internação. Pelos estudos e vida espiritual dos jovens da nossa igreja, agradecimento pelas bênçãos obtidas nesses dias. A Dona Marta pede oração por ela e o Getúlio, pelos seus familiares, que Deus já está trazendo. Ela diz que Deus já está trazendo para nós evangelizarmos, ou evangelizar, ela colocou. Gratidão a Deus por responder nossas orações conforme sua vontade. A Dona Laide pede oração por ela, decisões a tomar, problemas aqui onde ela mora, que Deus resolva tudo. Oração por Isabel, continua com dores, agora nos braços e nas pernas. A Dona Silvia agradece a Deus por conseguir uma consulta no dentista hoje. Ela está com gengivite severa e já está tratando. O Alisson pede oração pela saúde da família e da igreja. Dona Gessi pede pela salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, saúde dos seus filhos e da sua neta Luísa. Também dela, Dona Gessi, que está, evangelizando. Está investigando, Dona Gessi, e também fazendo exames. A harmonia familiar, especialmente entre os filhos, sabedoria e correção nas decisões, retomada de negócios, gratidão pelo cuidado de Deus. Dona Leila pede pela saúde do seu pai, suas irmãs Miri e Roselaine, por seus filhos, genro e noras, pela sua saúde da sua família e pelo retorno ao trabalho, e também pede pela nossa igreja. Dona Angelita pede pela saúde do Paulo, da sua mãe Laureci, seus cunhados João Maria e Eva Veiga, salvação de Samuel e Natiele, pelos estudos da Tamires, pela saúde dela também e pela sua saúde. Ela pede oração pelo fortalecimento espiritual da sua casa. Na verdade, a Juliana pede por fortalecimento espiritual da sua casa. Ok? Vamos para os pedidos aqui agora do... Bom, voltou aqui, tinha travado. Vamos para os pedidos aqui agora no Facebook. Vamos ver quem colocou pedidos de oração. Muitos dando boa noite. Dona Eida pede oração por sua família. A minha mãe, Dona Divina, agradece a Deus pelos livramentos que Ele nos tem dado. Pede oração por toda a humanidade, salvação e saúde. Conforto para todos que perderam seus entes queridos. Pastor Celso, se estiver nos assistindo, um grande abraço para o irmão aí. A Jace pede oração pela sua família, irmãos da igreja e todas as crianças. Vamos ver aqui. Dona Rosângela agradece a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito nas nossas vidas, pelos cuidados dEle, como com todos nós. Também quero agradecer pela loja da Tamara, que Deus tenha abençoado. Amém. Vamos ver aqui. O Giziano pede oração pela saúde do seu cunhado Paulo Barbosa e da sua cunhada Vani Barbosa e todos os seus familiares. Vamos orar sim, Giziano. Temos orado sempre por eles. Ele também pede pela sua esposa Liliane Andrades e seu filho Leônidas Lucas.
Então, assim, meus queridos, se você está participando conosco pela primeira vez, eu vou orar por esses pedidos no geral, não vou nomeá-los todos, Deus sabe, mas depois que nós encerrarmos a nossa transmissão, no grupo de WhatsApp ou nos grupos de WhatsApp da igreja, eu coloco um mural de oração com todos esses pedidos para que todos os irmãos possam orar. Então fique tranquilo, o seu pedido vai ser orado aí por várias pessoas, e aí também está aquele, né, vamos dizer assim, aquele desafio que eu dei para vocês de orar uns pelos outros, aí tem vários pedidos que nós podemos orar também, tá bom? Mais uma vez, fechem os olhos, abaixem as cabeças, vamos orar. Ó Deus querido, nós pedimos ao Senhor, por tantos desses irmãos, por tantas pessoas que estão sofrendo nesse dia, Senhor. Seja por motivos de saúde, seja porque um ente querido está doente, seja por falta de trabalho, ou até mesmo, Senhor Deus, por alguma questão financeira. Até mesmo, Senhor Deus, por estar sofrendo alguma injúria, alguma dificuldade. O Senhor sabe, ó Deus, nós entregamos a vida dessas pessoas em suas mãos. Na questão da saúde, nós oramos para que o Espírito do Senhor, ó Deus, possa ajudar aqueles que estão enfermos, possa acalmar, ó Deus, os seus corações e amenizar as suas dores, porque sabemos que não é fácil, ó Deus, doenças principalmente degenerativas ou até mesmo pessoas que estão sofrendo há anos a fio com situações como o nosso querido irmão Paulo Barbosa. Entregamos no Senhor, nas mãos do Senhor, confiados na vontade do Senhor. Oramos pela cura, se for da sua vontade, ou então que o Senhor continue dando graça para que essas pessoas possam passar por essas situações. Aqueles que não têm Cristo, ó Deus, que a saúde deles possa ser um instrumento do Senhor nas suas vidas, para que eles reconheçam o senhorio de Cristo. Oramos também que o Senhor dê sabedoria aos médicos, ó Pai, daqueles que estão em enfermidade. Aqueles, ó Deus, que não são salvos, oramos pela salvação deles. Que o Senhor use cada irmão e irmã que pediu pela salvação dos seus entes queridos e amigos, mas também que o Senhor use outras pessoas, ó Deus, para que o Evangelho seja levado a esses corações. Oramos, Pai, por aqueles que estão pedindo pelos seus estudos, por fortalecimento espiritual, por alguma área da sua vida particular, ó Deus, todas as coisas o Senhor sabe. E entendemos, ó Deus, que as nossas dificuldades são instrumentos do Senhor, primeiramente para o nosso crescimento espiritual, mas também para que outros possam chegar a Cristo. Então usa as nossas vidas, Senhor Deus. Usa as nossas lutas, as nossas dificuldades. Obrigado por aqueles que estiveram conosco todo esse tempo, que nós estejamos prontos, ó Deus, a não olhar para o lado, a não olhar por aquilo que as pessoas estão deixando de fazer no que diz respeito ao amor fraternal, mas que olhemos para os nossos corações. Coloquemos um espelho diante de nossos olhos para que olhemos para nós em vez de olhar para os outros. Obrigado por esta igreja, Senhor Deus. Obrigado por essa transmissão. E agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe ricamente a todos aqueles que estão conosco em comunhão mesmo, que de maneira remota esta noite. É o nosso desejo, oração, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, queridos. Estaremos juntos neste domingo, se assim o Senhor nos permitir. Teremos ceia no domingo de manhã, então faça votos de estar conosco aí, se puder. Também, meus irmãos, contando os dias para estarmos juntos aí na quarta-feira, no dia 1º de setembro. E aí, então, estaremos aí nos nossos cultos regulares, as programações também. Esperamos aí não só aniversário de 33 anos da igreja, mas também retornarmos às nossas programações regulares, reunião de jovens, homens, senhoras, casais, tudo mais, no mês de setembro. Que Deus os abençoe, irmãos, e permita todas essas coisas. Sintam-se abraçados, é sempre um privilégio estar em comunhão, mesmo que remota, com todos vocês. Faça a lista, não esqueça, tá? Não precisa mandar foto, não. Faz a lista aí e aí ore por ela também, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Um grande abraço
Tenhamos todos um bom frio, um bom resto de semana. Deus abençoe. O precioso sangue de Jesus, aliança de graça e paz, revela seu tão grande amor aos caídos filhos de Adão. O soberano Rei por mim morreu, na cruz seu sangue verteu. Oh, que grande amor do Rei dos Reis, eu para sempre com ele reinarei. O precioso sangue de Jesus dá acesso a um santo lugar. Tenho confiança e posso orar em difíceis dias de pesar. Eu tenho acesso ao trono celestial, ali encontro poder para viver sua graça e seu amor, pois tu és Deus sustentador. Precioso sangue de Jesus é o cântico lá dos altos céus, onde os santos cantam glória a Deus, por Jesus o Cordeiro que deu de toda língua e nação, nós somos unidos por Jesus, para sempre, eternamente. Para sempre.